Exercício 5, último exercício da lista, né? Então, são todas as operações, né? Então, a gente viu soma, subtração, multiplicação, divisão, potência, e agora vamos ver as raízes. Letra A, raiz de 1,121. Como que a gente tira a raiz de um número com vírgula? A ideia, deixa eu botar um pouquinho de zoom aqui. A ideia é a gente primeiro transformar ele em fração, né? Então, a gente abre aqui como sendo uma fração, e aí, isso a gente viu antes, né? 1,21, no numerador eu vou tirar a vírgula, então fica 121. E no denominador eu boto um 100, por causa que eu tenho duas casas depois da vírgula, né? O número de casas depois da vírgula é o número de zeros. Quando eu vou tirar a raiz de uma fração, né? Raiz de 121 centésimos, eu faço a raiz do numerador dividido pela raiz do denominador. Então, raiz de 121 dividido por raiz de 100. Quanto que é a raiz de 121? 11. Quanto que é a raiz de 100? 10. Bom, 11 dividido por 10. Para eu dividir um número por 10, pessoal, pego a vírgula e movo uma casa para a esquerda. Então, aqui é o seguinte, ó, o 11 é como se ele tivesse a vírgula aqui, ó, sem nada. Quando eu vou dividir por 10, eu só movo ela uma casinha para a esquerda. Então, aqui fica 1,1. Raiz de 0,81. Primeiro, eu transformo em fração, né? Fica 81 sobre 100. E aí eu vou tirar a raiz tanto do numerador, raiz de 81, como do denominador, raiz de 100. Bom, raiz de 81 é 9, raiz de 100 é 10. Quanto que é 9 sobre 10? 0,9. Tá? Então, a primeira ali 1,1, a segunda 0,9. A terceira agora, raiz cúbica de 0,125. Bom, vamos transformar em fração. A ideia é a mesma, só que agora vai ser raiz cúbica. Então, vai ser 125 dividido por 1000. Vamos fazer aqui a raiz deles na fatoração, tá? 125, eu posso dividir por 5, que dá 25. Divido por 5 de novo, que dá 5. E divido por 5 de novo, que dá 1. Como eu estou fazendo uma raiz de índice 3, uma raiz cúbica, eu tenho que agrupar os meus fatores ali de 3 em 3. Tá? Fiz um grupinho de 5, cada grupinho vai me mandar um representante. No caso aqui, manda um 5. Como eu só tenho esse grupo, vai ser 5 mesmo. Então aqui, 5. E o 1000, eu vou fazer aqui, ó. O 1000 dá para dividir por 2, que dá 500. Por 2 de novo, que dá 250. Por 2 de novo, que dá 125. E aí é igual ao outro, né? Dá por 5, que dá 25. Por 5, que dá 5. E por 5, que dá 1. De novo, como é a raiz cúbica que eu quero, ó, uma raiz cúbica ali, ó, eu vou agrupar em grupinhos de 3 em 3. Então aqui eu faço um grupinho de 2 e um de 5. Cada um vai mandar um representante, então aqui manda um 2 e aqui manda um 5, e eu multiplico eles. 2 vezes 5 vai me dar 10. Então aqui, 5 décimos. Tem um macetezinho também, para não precisar fatorar o 1000, por exemplo. Pensar o seguinte, ó, como eu tenho 3 zeros aqui, e é uma raiz cúbica, vai ser o próprio 10, tá? Sempre que for igual, assim, o índice e o número de zeros ali, dá só para botar 10 na resposta, né? Então, por exemplo, raiz quadrada de 100 tem 2 zeros e é uma raiz quadrada, né? Índice 2. Então é o próprio 10. Isso serve para vários contextos, né? Não precisa fazer a conta em si. Mas se quiser fazer a conta também não tem problema. E ali, 5 dividido por 10, 0,5. Letra D, raiz quarta de menos 16. Como a gente viu na parte das potências, né? Todo número elevado numa potência par vai ser positivo. E a ideia da raiz é qual é o número que elevado na quarta potência vai dar menos 16, certo? Como não tem nenhum número que, quando eu elevar na quarta potência, dê menos 16, eu boto este sinalzinho aqui, ó, de não existe, tá? Não tem como encontrar um número que quando eu elevo na quarta potência dê menos 16, tá?
Em geral, sempre que o índice da minha raiz for par e o meu radicando, né, o número dentro da raiz, for negativo, não vai ter resposta. Por exemplo, na letra E também não vai ter resposta. Ó. É uma raiz quadrada, ou seja, com índice 2, e dentro está um número negativo. Então não dá. Então aqui, ó, não existe, certo? Estejam bem atentos a isso, tá? Letra F, tá? Aqui já muda de figura. Ainda é negativo dentro da raiz, mas o meu índice aqui é ímpar, né? Então esse aqui tem como fazer. E além de ter como fazer, vai ser um número negativo. Qual é o número que elevado ao cubo dá menos 27? Bom, o número que é o cubo dá 27 é o 3. Então, o que dá menos 27 é o menos 3. Certo? Então, resposta ali, menos 3. Letra G, raiz cúbica de 1/8. A gente já viu lá, né, as raízes de fração. Vai ser a raiz do numerador, raiz cúbica de 1, dividido pela raiz do denominador, raiz cúbica de 8. Qual é o número que elevado ao cubo dá 1? O próprio 1. Qual é o número que elevado ao cubo dá 8? O 2. Certo? 1 meio. Letra H. Raiz quinta de menos 32 sobre 100.000. Bom, isso aqui, ó, de novo, eu vou distribuir. Como eu sei que é uma raiz quinta, né? Índice 5, ímpar, e dentro é um número negativo, o meu resultado tem que ser negativo também. E aí vai ser menos raiz quinta de 32 sobre raiz quinta de 100.000. Bom, qual é o número que é elevado na quinta potência da 32? É o 2, tá? Mas vamos fazer a fatoração dele aqui, né? 32 dá por 2, que dá 16, dá por 2, que dá 8, dá por 2, que dá 4, por 2, que dá 2, e por 2, que dá 1. Como é uma raiz quinta, faço um grupinho de 5, né? E eles mandam justamente o 2 como representante. E aqui, ó, no denominador, dá para usar o conhecimento de antes, né? Eu tenho 5 zeros aqui e o meu índice é 5. Logo, vai ser justamente o 10, né? Menos 2 décimos. E aqui vai me dar menos 0,2. E a última ali, letra I, raiz cúbica de 3.375. Essa aqui não tem escapatória. Tem que fazer a fatoração, tá? Então vamos lá. 3.375. Vamos lá. Dá para dividir por 5, né? Vamos lá. 3.375 dividido por 5 cabe 6 vezes, que vai dar 30. Sobra 3. Desce o 7. Agora ele cabe 7 vezes, que dá 35. Sobra 2. Desço 5, cabe 5 vezes, que dá o próprio 25, e não sobra nada. Então aqui o resultado, 675. Dá para dividir por 5 de novo, né? Vamos lá, 675 dividido por 5. Cabe uma vez no 6, que dá 5 e sobra 1. Posso descer o 7, aí vai caber 3 vezes, que dá 15 e sobra 2. E desce o 5, vai caber 5 vezes, que dá o próprio 25 e não sobra nada. Então ali, 135. Posso dividir por 5 mais uma vez ainda. Bom, quanto é que é 135 dividido por 5? Para o 13, o 5 vai caber duas vezes, que dá 10, e sobra 3. E desce o 5, vai caber 7 vezes, que dá o próprio 35. Tem que estar afiado na tabuada, hein, pessoal? E aqui vai dar 27, né? Aqui, então, dá para dividir por 3, que dá 9, por 3, que dá 3, e por 3, que dá 1. Quando a gente termina a faturação, ó, vamos ver, o meu índice aqui era 3 na raiz, né? Então, eu tenho que agrupar eles de 3 em 3. E aí, bom, o 5 vai me mandar um 5 como representante, e o 3 vai me mandar um 3 como representante. Multiplico eles, 5 vezes 3 dá 15. Minha raiz aqui é 15. Certo, pessoal? Esse então é a parte de raízes, tá? Espero que tenham entendido, tenham tirado as dúvidas de vocês. Se ainda tem dúvidas, podem perguntar. Abraços.